Abra sua Bíblia no livro de Neemias, Neemias capítulo de número 6. Neemias capítulo 6, nós vamos ler versículo 1, 2 e 3. Tá bom, Jeremias? Amém, Jeremias? Amém. Glória a Deus. Tenho a alegria de pregar e ver Jeremias aqui vendo eu pregar, rapaz. Não é qualquer um não, né? Hein? Neemias 6, versículo 1, 2 e 3. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Vamos achar. Esdras, Neemias, Esté, aí fica ali antes de Jó, né? Salmos e Provérbios. Fica antes, tá? Antes. Mas, se quiser, já está aqui no telão para você acompanhar conosco. A Bíblia diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era o que, igreja? Era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Isso é uma pergunta que ele fez. Coloca a mão no seu coração. Repete, por favor, essa oração comigo. Fala: Espírito Santo, fala comigo. Usa o teu servo, a tua palavra. Eu quero aprender mais a respeito de ti, Senhor, da missão que eu tenho para cumprir na terra. Te amo, te adoro. Essas palavras de vida eterna que só o Senhor tem, fala ao meu coração, para que eu me sinta cheio, satisfeito, feliz e completo. Eu tomo posse das bênçãos que chegarão até mim através dessa palavra. Diga amém. Você pode se sentar glorificando o nome de Jesus. O tema da mensagem desse domingo, anote quem gosta de anotar, por favor. Estou fazendo uma grande obra e não posso me distrair. A igreja repete comigo, fala: estou fazendo uma grande obra e não posso me distrair. Veja bem, nós estamos aqui fazendo uso de um texto sagrado, um capítulo do livro de Neemias, e vocês sabem que eu gosto de ler Bíblia de estudo. Na Bíblia de estudo que eu estou lendo, geralmente eles dão um resumo do livro. Eu queria compartilhar com vocês aqui algo rápido, resumido, mas necessário. O aprendizado resumido desse livro é que Deus está procurando voluntários para fazer a sua obra. Deus está procurando quem? Voluntários. A palavra voluntário já diz tudo. Estou me voluntariando. Tipo assim, eu não estou cobrando nada. Eis-me aqui. Eu quero participar dessa obra. Tá, Senhor? Conta comigo. Então Deus está procurando o quê? Voluntários. Deus está procurando voluntários. Ezequiel 22:30 vai dizer assim: eu procurei alguém que se colocasse na brecha, mas não achei. É um texto bíblico que depois nós vamos ver Jesus dizendo: eis-me aqui. O Filho de Deus encarna, se torna homem, se torna servo, se torna o sacrifício perfeito para que eu e você pudéssemos nascer de novo, ter vida com abundância, um encontro com Deus, viver com Deus, conhecer Deus, amar a Deus,
ser protegidos por Deus e abençoados por Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não sei quanto tempo você passou afastado de Deus. Eu não sei se de repente você que está aqui na igreja hoje pela primeira vez estava vivendo afastado de Deus. Mas você pode dizer, eu tenho a minha religião. Eu sei, muita gente tem religiões diferentes. Tem pessoas que matam em nome de Deus. Em nome de Alá, então, nem se fala. Nós vimos agora na França que mexeram com o nosso cristianismo mais uma vez. Aconteceu no carnaval aqui em Brasil e agora nas Olimpíadas, que não tem nada a ver. Nós vimos na abertura das Olimpíadas eles profanarem a Santa Ceia do Senhor. E o que acontece, o Brasil e o mundo viu isso, bilhões de pessoas viram, foi que chegou ao meu conhecimento que a delegação brasileira de surf tinha ido com umas pranchas, e nas pranchas da delegação brasileira de surf tinha a bandeira do Brasil, mas não tinha só a bandeira do Brasil, tinha a imagem do Cristo Redentor, e eles foram proibidos de usar essas pranchas. Me perguntem por quê? Porque a organização das Olimpíadas disse que as Olimpíadas tinham que ser neutras, que não podia ter nada a respeito de religião. Olha que diabólico, não pode ter nada a respeito de religião. Eles abrem as Olimpíadas profanando a Santa Ceia. Eu vim aqui hoje, irmãos, como um pastor, como uma pessoa que foi liberta do alcoolismo, da drogadição, da prostituição, uma pessoa que foi curada de depressão e de síndrome do pânico, e também de transtorno bipolar. Eu vim aqui hoje como uma pessoa muito grata que eu sou a Deus, para poder ser instrumento de Deus, para abrir a minha boca aqui e falar dentro da palavra de Deus algo que vá fazer com que você tenha fé, ou então para que você aumente a sua fé, para que eu possa falar algo que possa fazer com que você se aproxime mais de Deus e tenha mais interesse de se tornar uma pessoa mais espiritual, mais grata, e ter uma devoção para com este nosso Senhor, que é o nosso Criador, Redentor, Salvador, Protetor, é aquele que faz tudo por nós e o nome dele é Jesus. Então, no livro de Neemias, Deus vai nos revelar a importância daqueles que se disponibilizam voluntariamente a fazer a obra do Senhor. Na Bíblia está registrada a chamada extraordinária de homens como Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Isaías, Paulo e tantos outros grandes personagens bíblicos. Abraão precisou ouvir a voz de Deus para obedecer. Moisés precisou da visão da sarça ardente. Samuel precisou da insistência de Deus em chamá-lo por diversas vezes. Davi precisou de uma unção especial com óleo. Isaías precisou ter os seus lábios tocados pela brasa viva tirada do altar. Paulo precisou cair por terra diante do brilho pessoal da presença de Cristo ressurreto. Agora Neemias, porém, não precisou de nenhuma visão ou revelação especial de Deus para fazer a sua obra. Neemias simplesmente, tá certo? Ele chegou ao conhecimento dele que o povo dele, a cidade natal dele, estavam praticamente destruídos. E Neemias disse, como se fosse Neemias um exemplo de Jesus, Neemias disse: eu vou sair de dentro do palácio, eu vou sair de todo esse conforto que eu tenho, de toda essa glória que eu tenho, e eu vou lutar pelo meu povo. Quem está começando a entender vai dando glória a Jesus. O cristianismo é algo tão lindo, é algo tão maravilhoso, é algo tão poderoso da parte de Deus, que quando você entende o ser cristão de verdade e se torna um cristão de verdade, você não tem preço, você não se corrompe, você não é enganado. Quando simplesmente você entende que você foi salvo, que você foi liberto do domínio do pecado, quando você entende que você foi alcançado por uma graça que é um favor imerecido, que a misericórdia do Senhor te alcançou, porque você estava destinado à morte eterna, ao fracasso na vida, distante de Deus.
E quando você entende então o sacrifício de Jesus, o poder do Evangelho, o poder transformador do Senhor, vem dentro de você uma gratidão tão grande, que você não consegue mais ser egoísta, interesseiro e viver para você mesmo, mas vem uma vontade dentro de você de servir o próximo, de amar o próximo, de adorar a Deus, de viver para Deus. Quem sente isso, dá um glória para Jesus. Nós estamos aqui no domingo à noite, em milhares de pessoas sentadas, outras milhares escutando pela rádio, outras milhares assistindo pelo YouTube. Qual é o nosso interesse de no domingo à noite estarmos aqui? Não estão dando dinheiro aqui, não estão dando nada, humanamente falando. Está sendo aqui cultuado um Deus, Jesus. Nós louvamos, dizimamos, ofertamos, oramos. Agora chega a hora da ministração da palavra, onde um homem, um ser humano como você, abre uma Bíblia e dentro da revelação de Deus vai ministrar algo que vai mexer em você, que vai inspirar você, que vai alegrar você, que vai entusiasmar você, que vai fazer você tomar decisões, não na base do engano, mas na base da certeza. Como Neemias, ele estava ali como copeiro do rei, estava dentro de um palácio, estava tudo muito bem, mas o seu irmão vai falar com ele, chega e diz: como está Jerusalém? Jerusalém está em ruínas, túmulos, isso, aquilo, outro e tal. Aí Neemias vai ficar triste, Neemias ora, Neemias jejua. Mas Neemias, ele não só ora e jejua e fica triste, Neemias, ele age. É por isso que você saiu de casa hoje, você agiu. Você colocou a roupa para vir para a igreja hoje, você agiu. Você abriu a sua Bíblia hoje, você agiu. Eu vim falar aqui hoje que Deus, ele nos faz entender a sua obra. Deus nos faz nos envolvermos na sua obra. Deus nos faz amarmos a sua obra e valorizarmos a sua obra. Eu estou olhando aqui para um pai e para um filho. Estou olhando para uma pessoa que já sofreu muito na vida, também fez pessoas sofrerem. Um irmão. Conheci a esposa dele aqui na igreja, levita, adoradora, ela já partiu para o Senhor. Mas esse irmão está aqui de mão dada com seu filho. Está na frente de um trabalho, de uma casa, de um centro terapêutico, de uma casa de recuperação. E veio de longe para participar desse culto. O que faz um homem que de repente já foi algumas coisas ruins? O que faz um homem transformado? O que faz um homem liberto? O que faz um homem grato? Faz, sabe o que, Daniel? Faz o que ele está fazendo agora. Foi curado de lepra e voltou para agradecer. O que faz esses dois estarem aqui de mão erguida, o culto todo, em pé, se não for gratidão? O que é que faz com que eu e você todos os dias possamos abrir nossas Bíblias, ler, procurar entender, procurar praticar? O que é que faz eu e você de repente tirar uma refeição por dia e abrir um jejum? Ou passar 24 horas sem comer nada, até sem tomar água? O que é que faz nós de repente termos um comércio, ou participarmos, ou sermos empregados em algum lugar para trazer o sustento de nossa casa, mas nós não irmos ali só para ganhar dinheiro, mas de repente na hora do almoço a gente pega a quentinha e começa a pregar Jesus para aqueles outros funcionários, aquelas outras pessoas que trabalham conosco? O que faz um adolescente falar de Jesus na hora do recreio? O que faz um jovem procurar dar bom exemplo na faculdade?
E enquanto que a maioria dos jovens estão saindo para tomar cerveja, depois da faculdade, irem fazer suas farras, está ali aquele jovem dizendo: eu sou crente, eu sirvo Jesus, eu não me alcoolizo, eu não me drogo, eu não me prostituo, mas também sei que não sou melhor do que ninguém, mas eu queria muito ser exemplo para alguém. Quando Jesus diz assim: seja luz para o mundo e sal para a terra, Jesus está dizendo: seja um exemplo para alguém. Me mostrem para o mundo, me mostrem para as pessoas que moram dentro da casa com vocês, que convivem com vocês. Entendam a minha obra redentora. Entendam que através de vocês, seres humanos falhos e pecadores, eu estou fazendo pressão nas portas do inferno. Entendam, sejam gratos e sejam felizes. Confiem em mim e deem frutos. Se santifiquem. Se santificar quer dizer ser separado para o uso exclusivo do sagrado. Ou seja, eu sou separado para o uso exclusivo de Deus. Eu estou como deputado, segundo mandato, mas eu não faço outra coisa a não ser glorificar o nome do Senhor Jesus lá naquele lugar tão pesado, ambiente de tanta vaidade, de tanta competição. Eu estava num lugar agora onde uma senhora idosa de Rondônia olhou para mim e disse assim: você é pastor, não é, meu filho? Eu digo: sou. Ela disse: eu vi o brilho. E eu não falo isso para me exaltar, porque se eu me exaltar, e todos os seres humanos na terra que se exaltam, Deus abate. Deus abate todas as pessoas que se vangloriam. Deus abate todos os soberbos, todos os orgulhosos. Uma enfermidade, a morte, um problema financeiro, uma depressão, um vale, um deserto ou uma tribulação, tudo isso está no controle de Deus. Ninguém adoece sem Deus permitir ou não. Ninguém desce à sepultura se Deus permitir ou não. Satanás não tem poder para nada. Eu vou citar aqui um texto bíblico que é para você ficar mais tranquilo e ser mais obediente a Deus. Eu preguei ontem, numa cidade do interior do estado do Ceará, numa Assembleia de Deus. Eu preguei ontem sobre o Espírito Santo ser a pessoa mais importante de nossas vidas. E eu citei o texto de Sansão, quando Sansão, ele diz: eu vou contra eles, como sempre fui. E a Bíblia diz: não sabia Sansão que o Espírito Santo havia se retirado dele. Sansão era campeão, Sansão era forte. Furaram os olhos de Sansão. Os filisteus fizeram oferendas ao seu Deus chamado Dagom, achando eles que tinham vencido o Deus de Israel. O Deus de Israel nunca é vencido. O povo de Israel pode ser vencido por não obedecer ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel é justo. O Deus da igreja é justo. Crente que mente, crente que é falso, crente que engana, vai pagar preço. Deus vai chamar atenção, vai fazer ele sentir dor se necessário, mas vai mostrar que ele é um Deus santo. Vai mostrar também que ele é um Deus que antes de matar, fulminar, ele dá várias oportunidades para que o ser humano tenha vergonha na cara e aprenda a ser gente consciente, gente de bem, gente de caráter. Porque o que estão usando o nome de Deus em vão não é brincadeira. Todo mundo agora quer ser professor, todo mundo agora quer ser coach, todo mundo agora quer ser líder. Pega seu telefone aqui, começa suas mentiras, suas vaidades, seus enganos, e alguns bobos ainda seguindo. Eu venho falar hoje aqui de obra de Deus.
Eu não venho falar de obra de homens. Me pergunte por quê? Porque um dia, um homem muito inteligente, o nome dele era Gamaliel, ele fala para algumas pessoas que achavam que era alguma coisa, que estavam se levantando contra a igreja. Ele diz assim: se essa obra for de homens, ela se desfaz. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão perseguindo a igreja santa de Jesus: se essa obra for de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Eu vim aqui para dizer que onde Deus está, a libertação. Onde Deus está, a transformação. Onde Deus está, acontecem curas, milagres. Onde Deus se faz presente, a fartura de alegria. Eu não uso isso daqui para me completar. Isso daqui não é minha profissão, isso aqui é a minha vocação. Eu tenho nojo de pecado, eu tenho nojo de vaidade, eu tenho nojo de mentira, eu tenho nojo de tudo aquilo que Satanás usa para tentar deturpar a glória de um Deus poderoso. Eu nasci de novo há praticamente 22 anos atrás. Um dia eu já tive na sarjeta. Um dia eu já troquei roupa para usar maconha. Um dia eu já troquei roupa para usar cocaína. Um dia eu já fui internado em clínica psiquiátrica e tomei Aldol. E o Deus que me deu vida falou para mim: não minta, não me engane, pregue a minha palavra, glorifique o nome do meu filho Jesus. Mostra para o mundo que eu sou Deus. Mostra para os seres humanos da terra que quando o homem quer fazer do jeito dele, o homem pode até começar, mas eu, o próprio Deus, desfaço. O homem, na sua astúcia e na sua independência de Deus, na sua falta de coerência, de sabedoria e de discernimento, de temor, ele diz: vamos construir uma torre aqui, que nós vamos agora ser igual a Deus, nós não vamos depender de Deus não. Gênesis 11. E Deus disse: vamos confundir eles. Vamos acabar com essa unidade para o mal. Você já viu unidade para o mal? Gente que, rapaz, é tão amigo, mas são amigos para falar da vida alheia. São amigos para tentar fazer o mal a quem é do bem. É uma coisa assim, meu irmão. Eu fico assim impressionado, porque vai fazer 22 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu já vi gente aqui, crente, que congregou nessa igreja, que nem se dava aqui, nem se falava. Mas quando sai da igreja, se tornam os melhores amigos, para lutar contra a igreja que congregaram. É os Tobias, são os Sambalates, são os Gessens dessa geração. São pessoas que perdem o seu tempo tentando distrair quem está realmente envolvido numa obra que é de Deus. Vai fazer 18 anos agora em novembro que Deus me levantou para eu ser pastor. Eu estou deputado, eu sou pastor. Eu já vi de tudo. E nós estamos vendo de tudo também nas redes sociais aí. Pastor pedófilo, pastora adúltera assassina. Porque a Bíblia diz que vão acontecer escândalos. Mas a Bíblia diz: ai daqueles pelo qual vem o escândalo. E o escândalo não sou eu e você que estamos denunciando o escândalo. O escândalo é quem cometeu. Porque Deus disse que ia trazer a luz do dia, ia mostrar. Para quê? Sabe o que, irmãos? Para que a nossa fé se apoiasse em Deus, no Evangelho, na palavra. Nós não idolatrássemos homens, mulheres, seres humanos iguais a nós,
mas pudéssemos sim respeitar aqueles que realmente estão envolvidos em uma obra que é de Deus, até admirar, mas nunca idolatrar. Neemias, ele vai falar com o rei. Ele serve vinho para o rei. E ele estava triste. O rei olhou e disse: por que teu semblante está triste? Ele disse: por causa do meu povo, da minha terra. Só faltou dizer assim: porque eu não sou egoísta, eu não penso só em mim, mas eu quero me posicionar, eu quero fazer alguma coisa por alguém que está sofrendo. E ele vai alcançar graça diante desse rei, porque este rei vai chegar a dar cartas para ele, recomendações para ele, e ajudar ele a ir lá para Jerusalém, para poder reconstruir os muros de Jerusalém, tapar as brechas dos muros de Jerusalém, colocar as portas nos portais. E não vai ser só isso, a cidade que vai ser reedificada, vai ser o templo que vai ser erguido, o altar que vai ser erguido, a glória que vai voltar a descer em Jerusalém. Um lugar onde irmãos nossos vão morar e vão adorar a Deus. Eu acho lindo quando Isaías 60 fala: e chegará o momento em que as portas de Jerusalém estarão abertas de dia e de noite, e virão reis de todas as nações, trazendo suas riquezas para Jerusalém. Você sabe o que esse texto quer dizer? Quer dizer que quando eu e você nos tornamos luz, a gente não tem que correr atrás da bênção, a bênção vem atrás de nós. Quando eu e você nos tornamos luz para o mundo mesmo, a gente não precisa competir, enganar, trapacear, mas a gente vai ter um imã chamando bênção. Um imã chamando bênção. Mas parece que tem um outro imã para chamar inveja. Hã? Pode ser às vezes dentro da própria família, mesmo sangue. Pode ser vizinho, amigo. Mas quando Neemias aqui vai se disponibilizar para trabalhar pelas famílias, pelas crianças, pela obra de Deus, vai se levantar umas criaturinhas muito ruins e más, para inventar conversa, para tentar amedrontar e para tentar parar esse homem que está envolvido numa grande obra que é do Senhor. Tópico 1 da mensagem de hoje, anote por favor: detectando quais são as pessoas e as circunstâncias que o inimigo costuma usar. Detectando quem são as pessoas e quais são as circunstâncias que o inimigo, nosso inimigo, Satanás, que é real, ele costuma usar. Eu passei? Meu Deus, podia me avisar. Gente, parece uma coisa, mas tem pessoas que já foram usadas pelo diabo 1, 2, 3 vezes. E parece que a gente é bobo às vezes, e a gente parece que quer conviver com o inimigo, porque tem gente que não entendeu ainda que perdoar não tem nada a ver com continuar andando juntos. Até porque tem esposa que já separou do marido, o marido que já separou da esposa, porque sofria, e não está mais com aquela pessoa dentro de casa, sim ou não? Pode até falar por telefone, pode até desejar o bem, se tiver filhos, mas vai colocar dentro de casa de novo? Não vai. A Bíblia diz em Amós 3:3, só dá para andar juntos se tiver entre eles o quê? Acordo. Teu Deus é o meu Deus, tua fé é a minha fé, teu povo é o meu povo. Tu me respeita, eu te respeito. Se tu não me respeita, sai fora. Esse negócio de dizer que me ama, mas me fere, me cutuca por trás, eu não sou bobo não. Quem está começando a entender vai dando glória para Jesus, irmão. Enviei aí, filho. Dá para passar ainda? Enviei se dá. Então eu venho aqui hoje como mensageiro de Deus, tá? Dizer para você, esclarecer muito aqui isso a respeito do perdão. Porque a pessoa que não perdoa, ela tem raiva, ressentimento, rancor e até ódio.
E ela não vive mais uma vida, está entendendo? No sentido de ser feliz. Ela vive em razão daquela outra pessoa. Ela dorme pensando naquela pessoa e acorda pensando naquela pessoa. Está presa a pessoa. Então o que é que você faz? Alguém fez um mal a você, 1, 2, 3, 4, e beijando. Eu te amo. Aí você vai chegar a dizer o quê? Eu falei, tô Tobias de Satanás. Ô sambalate do capeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pensa que eu sou bobo, trouxa? O que eu sou o quê? Eu sou crente, irmão. Mas eu quero ser feliz. Eu posso ser feliz. Eu quero viver em paz. Eu quero ter o direito de amar e também me sentir amado. Quem está entendendo? Vai ver. Não. Vai ver. Judas traiu Jesus. Jesus chamou ele de amigo. Falei, faz amigo, o que você tem para fazer? Fez o que tinha para fazer. Foi lá, falou com quem pagou ele para poder trair Jesus. Quem pagou ele para trair Jesus? Quando Judas foi dizer assim, eu peguei esse dinheiro e traí sangue inocente. Sabe o que foi que falaram para ele? Problema teu. São os Tobias, são os sambalates, são os crentes carnais dessa geração. Eles são amigos, eles se unem, eles compram quem se vende para trair, rebelar, fazer mal, prejudicar, mas na hora que a chapa esquenta é cada qual para o seu inferno. Judas se mata, porque tem pessoas que sentem o peso do pecado, a tristeza que gera arrependimento, a tristeza que gera remorso. Jesus ainda está advogando pecado sem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora a Bíblia também diz, aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Quem encobre transgressão nunca vai prosperar. Tem gente que quer viver na mentira e dizer que é crente. Tem gente que quer viver enganando, trapaceando, e diz que é católico, diz que é espírita, eu tenho minha religião, ai meu Deus, minha Nossa Senhora, meu não sei o que. E conversa é essa? Engano, treva pura. E um dos maiores presentes que a igreja pode receber, me pergunte qual é? O dom do discernimento. Porque tem gente que fala bonito, irmão. É uma eloquência, o camarada vende uma casa de palha pegando fogo. E eu venho aqui pelo Espírito Santo de Deus dizer para você hoje, peça esse dom se você não tem ainda, que eu tenho pedido para mim. Deus me dê mais discernimento. Deus me dê mais, assim, Senhor, aquela pessoa falando e o Senhor já me dá aquela graça. Deus sabe a motivação daquilo que está por trás. Juras de amor, irmãos. Pai, amor, isso, aquilo, outro e tal, e depois eu te odeio, e pai, e aquilo outro, maior esculhambação do mundo. Não, irmãos. Por que a igreja é tão importante? Por que a obra de Deus é tão importante? Porque ela nos transmite valores. Nós aprendemos o valor da verdade, nós aprendemos o valor da sinceridade, nós aprendemos o valor da honestidade, nós aprendemos o valor de sermos transparentes. Eu falo muito para quem convive comigo e trabalha comigo. Eu digo que se nós tivermos 3 coisas, 3 virtudes, vai dar tudo certo: humildade, sinceridade e transparência. Porque a humildade faz sim quem errou pedir perdão, e não somente ser corrigido pela vara da correção, mas ser corrigido pela vara da disciplina. Entrar na medida e começar a fazer correto, coisa que nunca fez. Esse é o poder que a obra de Deus tem. Você pode estar sentado aí ao lado de uma pessoa que um dia foi um tremendo de um mentiroso. Você pode estar ao lado de uma pessoa aí que de repente já fez 5 pessoas sofrerem. Mas essa pessoa, através da obra de Deus, da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela realmente nasceu de novo. Ela realmente hoje é uma nova criatura. Ela hoje tem princípios, tem valores, tem novos conceitos. Quem está começando a entender o valor da obra de Deus, manda glória para Jesus aí. Irmão, há quem seja afobicado, ignorante, intempestivo, imediatista, mas pelo menos é sincero. Mas existem pessoas calculistas e falsas.
Existem pessoas, irmão, meu Deus do céu, isso é perigo. Isso é perigoso porque isso é coluna falsa. Coluna falsa derruba estrutura. E Deus está nos dando discernimento, porque eu fui em busca de saber aqui quem eram esses camaradas. E por que eles tinham esse ódio, essa inveja de Neemias. Neemias estava governando Judeia, Sanbalate governava outro lugar, pertinho da Judeia, outra província. Tem pessoas, irmãos, que olham o que Deus nos entregou, e vem eu e você tratando aquilo que Deus nos entregou com excelência, valorizando, e aquelas pessoas têm um ódio de ver eu e você todo dia, tratando bem a unção, tratando bem, cuidando da chamada. E aquelas pessoas querem o nosso lugar, querem nos destruir, querem nos parar, querem nos distrair. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: foca nessa obra, foca nessa obra, foca nessa obra, não se distraia. São pessoas, são seres humanos maus. São pessoas que a gente nunca imaginou, que de repente dão gargalhada de ver outras pessoas sofrendo, desdenham, humilham, maltratam, não tem um pingo de temor a Deus. Oséias capítulo 4 diz: existe adultério, assassinato, existe tantas coisas, por falta do conhecimento de quem é Deus e do que é a obra de Deus. Quantas pessoas estão hoje dentro das igrejas, falam Jesus, aleluia, glória a Deus, pegam seus carros, vão tomar suas cachaças, suas cervejas, deixam suas esposas em casa e vão adulterar. Quantos? Quanta mentira, quanto engano. Quantas pessoas acham que Deus, ai, Deus é amor, Deus é amor. Deus é justiça, santo. Deus não está vendado. Deus abomina, tem nojo do pecado. O último que se rebelou e quis fazer bagunça no céu, ele fez cair por terra. Era um anjo. Epístola de Judas diz: se Deus não poupou nem os anjos. A epístola que fala que eu e você temos que batalhar pela nossa fé, porque se o diabo quer roubar alguma coisa, chama-se fé. O que sustenta eu e você que somos cristãos de verdade é fé. Não é dinheiro no bolso, não é falsa amizade, não é sucesso, não é fama, não é poder, é fé. A fé que vai nos dar força, a fé que vai nos alegrar, mesmo a gente tendo tudo para estar triste. A fé vai fazer você se alegrar no Senhor. A fé que não vai deixar eu e você desistir, as portas fechando e você dizendo: Deus vai abrir o mar. Escuta, escuta. Pede para o Espírito Santo dizer: quem é que ainda está perto de ti que o diabo usa? Pede. Porque tu vai dar um ultimato nessa pessoa. Ainda hoje, ou então tu pega amanhã. Vou contar uma historinha bíblica para você. Pedro. Quem ouviu falar em Pedro na Bíblia? Uma bênção, né? Depois do Pentecoste, né? Mateus 16. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem é, o que é que estão falando aí que eu sou quem? Fala que o senhor é João Batista, que o senhor é profeta, que o senhor é isso e aquilo. E vocês falam que eu sou quem? Aí Pedro fala: o senhor é o Cristo. Quer dizer, o Cristo quer dizer Salvador. O senhor é o Salvador. Jesus diz: não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que te revelou, Pedro. Depois, Pedro chama Jesus. Diz assim: Jesus. Aí Jesus diz: pois não, Pedro, tu não vai para a cruz não. Tu não vai sofrer na mão dos sacerdotes, dos escribas. Tu não vai, não. Tu está entendendo, Jesus?
Aí Jesus disse: tu está entendendo, Satanás? Satanás bate em retirada. Jesus falou desse jeito com quem? Com Pedro. Que o Senhor te repreenda, Satanás. Aí Pedro, imagina Pedro, hã? Aí Jesus fala mais, e pergunta o quê? Tu cogita das coisas dos homens, Pedro. A partir do momento que tu cogitar só das coisas dos homens e tu não cogitar da fé, tu pode dar lugar ao meu adversário, ao adversário da fé, ao adversário daqueles que confiam em mim, daqueles que esperam sem ver nada, mas acreditam que eu vou cumprir todas as promessas que eu falei. Só tem um jeito dessa pessoa que já deu lugar ao diabo umas 2, 3 vezes parar de dar. É você dizer: sai, Satanás. A pessoa vai dizer: que é isso? Está me chamando de Satanás? Se você for usado pelo Satanás, porque você diz que é crente, mas você não tem fé. Você diz que é um cristão, mas você não demonstra com as suas atitudes. Então deixa eu falar uma coisa para ti: ou tu muda ou eu me mudo. Ou tu sai ou eu saio. Ou então tu manda sair quem está usando tua boca, tuas ações, e está fazendo tu envergonhar o Evangelho. Muita casa, muita família, muito casamento, muitas igrejas estão precisando de verdade. Verdade. Pessoas ou circunstâncias? Quem é que já passou dificuldade aqui em dizimar, em ofertar? Ih, rapaz, recebi meu salário, mas eu tenho uma energia, eu tenho uma água, eu tenho isso, aquilo, outro e tal. Cedeu, não dizimou, pagou conta, e foi a mesma coisa que nada, veio mais conta. Pastor, eu já passei por isso umas 2, 3 vezes. Então aprenda. É uma circunstância, é uma tentação. Você fecha essa porta hoje. Fala: isso aqui não vai, isso aqui, Satanás, tenta de novo desse jeito aí para tu ver. Eu vou dizimar, eu vou crer, eu vou confiar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Olha todo mundo nos meus olhos aqui. Pode olhar que eu não tenho medo de nada. Eu tenho Deus na minha vida. Tem no envelope aí, você que congrega comigo vai fazer 18 anos. Tem no envelope que tu coloca teu dízimo e tua oferta, para colocar teu nome e o valor do dízimo da oferta? Tem? Não tem. Se não tem, eu não sei quem dizima ou quem não dizima, quem oferta e quem não oferta. Eu não dependo de empresário, doutor, de patrocinador, de igreja que quer roubar a glória do dono da igreja. Se quiser patrocinar a obra, não queira roubar a glória do dono da obra. Quem está começando a entender, diga aleluia. Escuta, porque é tentador. Uma pessoa que de repente dizia: rapaz, meu dízimo é R$5, eu ganho R$50 por mês. O cara começa a ganhar R$5.000 por mês. Aí ele vai ter que devolver agora quanto? 500. Rapaz, R$500 é 10 vezes mais do que eu ganhava. Mas quem foi que te deu saúde para tu trabalhar? Quem foi que dobrou ou triplicou, fez o teu salário ficar 10 vezes mais, 100 vezes mais ou 1000 vezes mais? Eu estou olhando para um casal aqui que me procurou ontem lá na igreja que eu fui pregar. Eles falaram para mim. Falaram assim: olha, está aqui ó, o meu dízimo, aí me entregou hoje e tal. Eu fiz um voto e uma felicidade maior do mundo. Por quê, irmãos? Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos do favor de Deus. A Bíblia fala que tem pessoas roubando a Deus, e Deus diz: é no dízimo e na oferta. Aí Deus diz: faz prova de mim, traz o dízimo e a oferta. Se eu não vos abrirei as comportas dos céus
e não abençoarei vocês com bênçãos sem medidas. Eu estou usando aqui, irmãos, uma circunstância, mas pode acontecer outra, sim ou não? Eu preciso vigiar. Vamos supor, acontece uma circunstância de você ou eu sermos difamados, injuriados. Amigo, mexeu com a honra da gente, é ruim, sim ou não? E geralmente o que é que nós queremos fazer? Nos defender, nos justificar. E a gente ainda fica com a raiva tão grande, chama lá filho do Satanás. Circunstâncias. Eu preciso detectar quais são as circunstâncias que ele tem usado há anos e eu não tenho detectado. Mas eu tenho dado brecha, eu tenho saído do espírito. Hoje Deus está dizendo: você é meu obreiro, você é meu filho, você trabalha para mim. Não dê brecha para Satanás, não perca a sua razão, não saia do espírito, não lute com as armas deles, lute com as minhas armas, diz o Senhor. Quantas vezes nós estamos tão felizes, nós estamos tão alegres, tão cheios de paz, aí chega uma noticiazinha, ou então assiste esse vídeo, vê essa publicação, não sei o que, o coração começa a bater mais forte, olhar se a pressão não aumentar, a alegria vai embora, a tristeza chega, aí você diz assim: caí de novo. Mesma circunstância, mesmo demônio, mesmas pessoas. Irmãos, eu sou um ser humano igual a vocês, carente de oração, da graça, da intercessão, do amor de cada um de vocês. Está aqui eu, minha esposa ali, meus filhos, minha mãe, minha sogra. Vai fazer 18 anos que essa igreja existe. 18 anos, tem gente que tem 18 anos conosco aqui. Está desde o início. Vendo aqui dentro deste lugar, que se chama igreja, pessoas serem libertas, curadas, transformadas, abençoadas, recuperadas, restituídas, mudadas, aperfeiçoadas todos os dias. Essa é a obra de Deus. Eu olho às vezes para o rostinho de vocês aqui, e algumas histórias eu e minha esposa conhecemos, e algumas tristezas e choros e noites mal dormidas, e algumas lutas de vocês nós sabemos. E eu fico olhando e sentindo um amor por você que não é normal. Estou olhando para a menininha querida que eu vejo ela lá na Messejana, uma mocinha novinha. Conheço a mãe, está ali do lado do maridinho, né? Do maridinho dela. É tão gostoso. Se você perguntar assim para mim: o que é que o senhor sente? É gostoso. Vê ela ali atenta, com os olhinhos dela regalados, olhando para o pastor dela pregar. E às vezes lá no comércio da mãe dela, e ser tratado com tanto amor, tanto eu como a minha esposa. Me pergunta: meu Deus, você acha que o diabo vai ficar satisfeito com um lugar desse, onde as pessoas chegam tristes e saem alegres? Não, apóstolo, eu ainda estou triste. Sim, mas se você continuar aqui, atento à palavra, a alegria vai chegar. Você acha que Satanás está satisfeito em ver pessoas aqui chegando depressivas, pensando em se matar até? E simplesmente o Espírito Santo vai e coloca uma paz no coração daquela pessoa que ela nunca teve. Que dinheiro no mundo não daria aquela paz para aquela pessoa. E aquela pessoa de repente ela sai e volta e continua voltando, e ela começa a se envolver e a participar, e ela é curada, ela é liberta, ela é transformada. E nessa transformação que acontece em toda obra que é de Deus, só não deixa de acontecer uma coisa. Me diga o que é essa pessoa se encher de gratidão e querer começar a trabalhar e a dar aquilo que ela recebeu também.
É um lugar onde existe um amor verdadeiro. É um lugar onde de repente a gente dá uma cesta básica para uma pessoa que a gente nunca viu. É um lugar onde de repente a gente abraça e de repente chora o choro que aquela pessoa está sentindo e começa a entrar na batalha daquela pessoa que a gente nunca viu. É algo muitas vezes espinhoso. É algo muitas vezes doloroso. Mas é algo que a gente, quando entende que é a missão da gente, não tem Tobias, não tem Sambalate, não tem Gesem, não tem os amonitas, os asdoditas, não tem filisteu, não tem fofoca, não tem fermento, não tem Satanás que possa fazer eu e você largar a mão desse arado. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga: tu está com a mão no arado. Diga: esse instrumento que abre a terra para a semente ser lançada, diga: não larga a mão dele. Diga: continua firme. Diga: teu galardão é tão grande, as tuas recompensas serão tão maravilhosas. Oh, estou sentindo tanta presença de Deus. Eu já passei por situação depois de crente, de gente puxar a arma para mim. Do cara dizer assim: eu vou atirar, e eu dizer: o sangue de Jesus tem poder. E não ter medo de morrer. E a pessoa pegar lá a pistolinha, pegar lá o revólverzinho lá, botar na cintura e sair. E as minhas pernas tremer. E Deus dizer assim: tu é meu. Muitas vezes eu quero abraçar alguém, eu faço você abraçar. Muitas vezes eu quero fazer com que alguém se sinta amado. Eu uso a mensagem que tu prega, que chega dentro de um presídio, que chega no hospital, que dá alegria a quem estava triste e força a quem estava fraco, e faz uma pessoa continuar aquela que estava pensando em desistir. Tem noção de quem é um arauto de Deus? Tem noção de quem é um evangelista para Deus? Tem noção de quem é um intercessor para Deus? Tem noção de quem é um adorador para Deus? Tem noção de quem é alguém que serve a Deus? Quem essa pessoa representa para Deus? Você tem noção que Jesus pode se levantar do trono, estender o cetro a qualquer hora, se vier algum demônio tentando ceifar a tua vida? Tu tem noção que Deus move anjo, move céu e move terra, e move circunstâncias, para fazer você não se desviar, mas continuar firme até o final e não perder a tua salvação? Quem está começando a entender melhor, abre essa boca para adorar. Anota o tópico 2, que eu vou no 2 e no 3 eu termino já. Nosso trabalho é tão importante que o inimigo tenta interromper. Se o que eu e você fazemos não fosse importante, não tinha ninguém tentando distrair eu e você não. Se eu e você não fosse crente de verdade mesmo, e não tivesse fazendo pressão nas portas do inferno, não tinha gente traindo, falando mal, perseguindo, tentando maltratar não. Escuta, quem está em cima do muro já é do Satanás. Quem não é posicionado pela verdade. Por que eu gravo vídeo quando eu vejo coisa acontecendo lá na França, lá em Israel, lá na Turquia? Por que eu gravo vídeo quando eu vejo coisa acontecendo errada em qualquer lugar que tem repercussão nacional, internacional? Por que é? Porque eu tenho que me posicionar. Por quê? Porque eu sou embaixador de Deus. Por quê? Porque eu sou secretário de Deus. Por quê? Porque eu sou menino de Deus. Por quê? Porque eu sou profeta de Deus.
Por quê? Porque eu sou posicionado por Deus, pela sua palavra, pela sua verdade, pelos seus princípios. Eu não vivo só para ganhar dinheiro, para esbanjar. Eu não vivo somente para os meus sonhos ou vaidades. Eu entendi que eu estava morto e quem me deu vida foi Ele. Você tem noção do que é você estar vivo aqui, qualquer hora você poder morrer? Já ouviu falar que alguém fez todos os exames, está tudo direitinho, e de uma hora para outra, apaga aqui, e vai para onde? Após a morte, segue-se o julgamento. Jesus antecipa o dia do julgamento em Mateus 7. Jesus diz assim: eu nem conheço vocês. E os caras vão dizer: mas nós expulsamos o demônio, nós fizemos maravilha. Jesus diz: apartai-vos de mim. Mateus 25, Jesus antecipa o julgamento. Jesus disse: eu tive fome, tu me deste de comer. Eu tive sede, tu me deste de beber. Eu estava preso, tu me visitaste. Eu estava doente, tu me visitaste. Eu não tinha roupa e você me deu. Está o caminho todinho na Bíblia. Está a receita todinha, está a bússola todinha aí. E que preguiça é essa de abrir a Bíblia? E que futricão de Satanás é esse que tem que estar todo o tempo em redes sociais? Nós precisamos nos confrontar. Nós precisamos nos examinar. Senhor, essa alma inquieta está atrás de uma dopamina barata. Tenha misericórdia de mim, que sou teu servo. De ficar vendo coisa que não me edifica, passando pela vida. Tem gente que acorda, amanhece, anoitece, não dá um bom dia para o Espírito Santo, não lê um capítulo de Bíblia, não faz uma oração sincera, e ainda tem raiva quando o pai ora, quando a mãe ora, quando se canta o hino da harpa. É óbvio que tem que ter raiva, está na carne. Óbvio. Tem espírito e tem carne. Eles militam, eles guerreiam todo dia. O que é mais importante para nós? Repita comigo, diga: amar Jesus. O que é mais importante para nós? Repita, diga: amar o próximo. Sendo um mau exemplo, procurando ser exemplo. E até quando a gente erra, a gente pode dar exemplo. Você sabe como, né? Tendo vergonha na cara, dizendo: quem errou fui eu. Eu quero restituir. A pessoa fala mal da outra na internet, esculhamba para milhares de pessoas ver, e depois quer pedir desculpa por qualquer coisa em secreto. Esculhamba, deprecia, anarquiza, coloca dúvida no coração dos outros a respeito da integridade e da honra daquela outra pessoa. Aí Deus começa a sentar o braço, aí a pessoa vai em secreto: fulano, não passa nem o zap não, liga que é para não ficar nem registrado. Ou então se encontra em particular, que é para a pessoa nem gravar nem a ligação. Fala no ouvido bem baixinho: me desculpa por qualquer coisa aí, dá uma rezada por mim aí. Falei: não vou te desculpar por qualquer coisa, pecado tem nome e hora. E o nome não é desculpa, é perdão. E se quiser se arrepender, restitua. Quem está entendendo agora ser crente de verdade? Quem está entendendo agora o que é conversão de verdade? Quem está entendendo agora o que é reparação de verdade? Tem que reparar, tem que mudar. Meu filho, por favor, anote isso daí. Segundo tópico da mensagem. Eu estou falando aqui que o nosso trabalho é tão importante que o inimigo tenta o que, igreja? Interromper. Eu vou ler aqui para você, só para você entender melhor. Vem comigo, eu vou concluir a mensagem. A Bíblia vai dizer aqui, no versículo 4 de Neemias 6,
Abre só mais essa vezinha aí, não seja preguiçoso não, por favor. Isso aqui é bênção. Isso aqui você não está pagando nada para receber. Tem um bocado de gente que paga curso para coach aí para ficar mais egoísta e mais orgulhoso e mais competitivo. Receba a Bíblia, a palavra do Senhor. Isso aqui vai mudar a sua vida, vai lhe abençoar. Vai abrir tanta porta que você não pode imaginar. Neemias 6, versículo 4. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. 4. Ou insistência para ver se tira o camarada do espírito, do foco, a irmã da oração. Ou insistência. A gente precisa insistir mais, pregar mais, evangelizar mais. Porque os do mundo ficam chamando. Esses crentezinhos meia boca ainda para tomar cachaça. Às vezes o crente fica em dúvida se vai para a igreja ou vai para o pagode no domingo. Se vai para a igreja ou vai para a praia no domingo. Ai! Mas tá lá o cara, eu sou teu amigão, cara, vamos tomar uma e tal, não sei o quê. Vai edificar em quê? E a tua casa, a tua família. E Deus. 4 vezes. Versículo 5. Então Sambalate me enviou, por quê, igreja? Diz aí. Pela 5ª vez. É insistência ou não é, amigo? Fala comigo, é insistência ou não é, amiga? Então enviou pela 5ª vez o seu servo que trazia na mão uma carta aberta. Isso aqui tem revelação aqui. Carta aberta. Você sabe qual é a carta aberta? Você sabe como é que ela chega em você? É quando você não bloqueia quem tinha que ter bloqueado. Aí você vai lá e fica na dúvida e toca no WhatsApp, ó. Ele me mandou uma mensagem, eu vou ver o que é. Pum, carta aberta. Carta aberta. Era para tu estar lendo Bíblia. Era para tu estar escutando Deus. E não era para tu estar com dúvida. O que foi que ele mandou? O que é que ela está postando? É óbvio que está dando lugar ao diabo ainda. Não conhece cobra não, venenosa? Tem umas que tem 2 cabeças. Esmaga as 2. Não sai da alegria. Não sai do espírito. Não deixe a fé sair de você. Você é importante para Deus. Mandou a carta aberta. Que insistência, hein? Versículo 6. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. Pois alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Tudo mentira. Versículo 8. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está o quê? O que é que diz o versículo 8 aí? Versículo 8, parte B. O que é que está escrito aí? Você está inventando tudo. Está escrito o quê? Você está inventando tudo. Já viu alguém inventar? Mas rapaz, mas cria uma conversa para matar um boi. Você está inventando tudo. Versículo 8. Versículo 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: a mão deles largará a obra e ela não será concluída. Aí você sabe qual a oração que Neemias faz? Agora, pois, ó Deus, toda a igreja ora comigo, diga: agora, Deus, fortalece as minhas mãos para eu trabalhar para ti. Impor minhas mãos sobre os enfermos e curá-los em nome de Jesus. Levantar minhas mãos, interceder pelos santos, pela igreja, pelo meu pastor,
pela obra de Deus. Diga: fortalece as minhas mãos, Senhor, porque eu vou para a batalha. Começa a receber força aí. Começa a receber um chão aí. Começa a receber renovo aí. Satanás pensou que tu não ia mais servir na casa de Deus, que tu não ia mais evangelizar, que tu não ia mais interceder, que tu não ia mais cantar, louvar. Ei, perdeu, Satanás. Porque o Senhor está dizendo: a minha filha faz parte da minha obra, o meu filho faz parte da minha obra, eles me amam de verdade. Satanás tentou tirar esse desejo, Satanás tentou te amedrontar, te entristecer, te ferir, te parar, mas o Senhor está te renovando hoje. Versículo 10 de Neemias 6. Quando fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Se alguém tentar te matar, morre ou se converte. Tu lembra que tinha um rei que tentou matar Jesus? Aí depois disseram para José: Jesus ainda era pequeno, volta, porque quem queria matar o menino já morreu. Quem está entendendo manda glória. Você faz parte da obra de Deus? Então não deixa ninguém tocar medo em você não, tá? Olha aqui o que eu... Ei, entra no templo, fecha as portas, vão querer matar você de noite. 11 do capítulo 6. Vem comigo que eu vou concluir. Tem preguiça de ler a Bíblia não. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Quem está entendendo da glória? Estavam querendo que você fugisse, você não vai fugir. Estavam querendo que de repente que você saísse da igreja. Quem vai ter que sair é quem não é crente de verdade. Versículo 11, parte B do capítulo 6. Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi, versículo 12. Então percebi o que, igreja? Que não era Deus quem o tinha enviado, mas ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Tem gente que empresta língua a Satanás para inventar história a meu respeito e a teu respeito, mas você vai dizer: para de invenção, fulano de tal. Tá pensando que vai tocar terror em mim, rapaz? Eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu oro. Versículo 13 e 14. Para isso subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar o quê? Versículo 13, essas duas palavrinhas no final: para que pudessem atacar minha reputação e me afrontar. Para que viesse atacar o quê? Que palavra é essa? Olha para esse crente que está do teu lado, diga: podem tentar fazer isso com você, mas quem toma de conta da tua reputação, quem toma de conta da tua integridade, da tua honra, foi aquele que derramou o sangue por ti na cruz do Calvário. Se está começando a entender, se está começando a entender mais o que é a obra do Senhor, se está entendendo mais o que é fazer parte de uma igreja de libertação, se está começando a entender mais do que é fazer parte de uma obra de Deus de verdade, abra a boca para fazer barulho de glória. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate.
segundo as coisas que fizeram. Ah, Senhor, tem também outra aqui. Lembra da profetisa Noádia? O Senhor sabe o nome dela, né, Senhor? Pois é. E dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Olha para esse irmão e diga: Deus quer usar alguém. Pensa em você. Usa você. Agora tu acha que Ele não ia proteger você? Vou concluir. Tópico 3, anota, que eu vejo que vocês estão com fome. Tópico 3, quem perdeu o culto, hein? Deus é misericordioso, vamos assistir pelo YouTube. Tópico 3, anota. Entusiasmo, igreja, que pela intervenção de Deus a obra vai ser conclusa. Olha para esse irmão querido que está do teu lado. Jeremias, fala para o papai aí, diga para o seu pai, diga assim: entusiasmo, papai, diz. Porque quem começou a obra na tua vida vai completar. Fala para essa pessoa. Fala para essa pessoa que está do teu lado, diga: entusiasmo. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te usar. Vai com tudo. Olha para esse crente e diz assim: vai com tudo. E com fé em Deus. Diga: coisas grandes, maravilhosas estão prestes a acontecer. Neemias juntou o povo e disse: uma mão na enxada e a outra na espada. Quando eu tocar o chofar, quem está do outro lado do muro, todo mundo se une e vamos lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas esposas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pela nossa fé, pelos princípios da palavra. Oh, meu Deus do céu! Quem vai lutar? Quem vai guerrear? Quem vai vencer? Quem vai testemunhar? Eu estou vendo, Deus está começando a encher crente aí, que eu já estou vendo gente pulando. Eu já estou vendo gente aí cheia do poder. Espírito Santo, essa palavra que eu preguei foi revelada por ti. E essa pessoa aqui faz parte da tua obra, que estava precisando de motivação, de coragem, de ousadia, de alegria, de estratégia, de determinação. Eu te peço, Espírito de Deus, enche eles agora. Rapassubiandaraia. Comece a orar em línguas estranhas. Comece a dar gritos de glória a Deus e aleluia. Comece a profetizar na tua casa, na tua família. Comece a declarar, ligar na terra e no céu o que vai acontecer ainda, porque você trabalha na obra do Senhor. Creia, não desista, seja aprimorada, aperfeiçoada, mas não arrede o pé da casa do Senhor. Trabalha de dia e de noite, ora, intercede, espera. Eu sou fiel, diz o Senhor. Eu estou sentindo uma presença muito gostosa, Jesus. Ai. Tem pessoas sendo curadas agora. Tem pessoas sendo visitadas agora. Portas estão se abrindo. Milagres estão acontecendo agora. A igreja parou para escutar a voz de Deus nesse domingo à noite. A igreja parou tudo para adorar Jesus nesse domingo à noite.
A palavra entusiasmo quer dizer cheio do Espírito Santo. Uma pessoa entusiasmada, ela está cheia do Espírito de Deus. Eu só tenho uma coisa para falar para você. Gênesis capítulo 1, no começo da Bíblia, a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor se movia sobre a face da terra. Se eu fosse você, eu não ficava parado de boca fechada, mas eu começava a movimentar esse corpo, abrir essa boca para dar glória. Eu não estou falando aqui com bruxo, feiticeiro, feiticeira. Eu não estou falando aqui, está entendendo, com crente enganador, meia boca, gente fofoqueira, gente maliciosa, falsa. Eu estou falando com gente que ama a obra do Senhor. Eu estou falando com gente que é crente de verdade. Olha as portas se abrindo, olha a provisão chegando, olha o dinheiro na conta, olha o contrato fechado, olha teu filho na casa do Senhor, tua filha servindo ao Senhor, olha o avivamento na tua casa, olha o Senhor entrando com providência. Meu Deus, onde tiver um crente debaixo de promessa, faz ele sentir a tua presença. Espírito de opressão, espírito de incredulidade, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, faz eles se alegrarem, pular, cantar, adorar, celebrar. Se prepara, Adriane, vai descer uma glória nesse lugar. Pensavam que tu não ia entrar, mas tu vai entrar. Pensavam que tu não ia acertar, mas tu vai acertar. Pensavam que tu não ia se envolver, mas tu vai se envolver. Pensavam que tu não ia vencer, mas a vitória é tua, está garantida na cruz do Calvário. Oh meu Deus! Sambalate desiste, mas você não desiste. Tobias desiste, mas você não desiste. Esfrega a tua carta nas ventas de Gessém. Escreve a autorização que você tem para prosperar. Diga: a tua carta tu inventou, a tua carta é fofoqueira, é mentirosa, a tua fala é de Satanás, mas a minha carta tem selo, a minha carta tem autenticação, a minha carta tem revelação. Eu tenho autorização para voltar para Jerusalém, levantar muro, tapar brecha, colocar porta nos portal, erguer altar. Ei, quem está entendendo a tua... Quem está arrependido, vem até aqui à frente agora. Quem precisa fazer uma aliança com Deus, vem até aqui à frente agora. Quem estava, aleluia, quem estava com medo, quem estava ansioso, aleluia, vem até aqui à frente. Eu vou arrancar esse medo, diz o Senhor. Eu vou arrancar essa dor hoje, diz o Senhor. Eu arranco hoje a enfermidade. Eu coloco hoje a saúde. Eu coloco hoje a alegria. Eu te dou a força. Eu te dou o ânimo. Eu te dou o entusiasmo. Meu filho, tu não serás o mesmo a partir de hoje. E aqueles que viram a casa destruída, os muros caídos, aqueles que te viram sem estrutura, vão ter que te ver estruturado. Vão ter que ver a tua casa alicerçada na rocha. Vão ter que ver que a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Eu estou aqui, diz o Senhor, e quem crê vai ser curado hoje, e quem crê vai ser liberto nessa noite. Aqui tem altar, aqui tem sacrifício, aqui tem palavra. Escuta, eu tenho poder para mudar, diz o Senhor. Eu tenho poder para te entusiasmar, diz o Senhor. O lamanto e andarabaceia mantorabanaragawala.
você que escuta pela rádio e assiste pelo YouTube, ora comigo também, você que está aqui na frente. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos pecados que eu cometi, das brechas que eu dei, a raiva que eu possa ter sentido, o momento que eu saí do Espírito e deixei de me alegrar para ficar triste. Senhor, me alegra, me entusiasma, me enche de paz e de amor e de fé e de determinação. Diga: Espírito Santo, me sela, me enche, se apodera do que é teu, escreve o meu nome no livro da vida e me concede a vida com abundância, a vida eterna. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você faz parte da obra de Deus, se você está realizando uma grande obra, levante a mão para o céu e dê uns 3 glória, que é para o céu escutar. Elebiandaravaia, Esteriavanuiandaragaua. Eu te tirei das trevas, diz o Senhor. Tu tinha medo de sair de casa. Olha a ousadia que eu te dei. Olha a roupa que eu te dei. Você é um testemunho do meu poder na terra. Seja pura, seja santa, seja fiel. Elamando que andará e axere-me candaraua. Pega o olho ali. Eleite me aço. Ei andu arrega no piando que na maço. Emenebi cantugnava xandaraia. Onde abundou o pecado, vai superabundar. Jesus está arrebatando ali, ó. Epanaca xandaraia. Uma unção, um renovo. Comece a receber poder, você aí que está em casa. Esmague a cabeça da serpente. Comece a dar gritos de glória, gritos de aleluia. Diga alegria, felicidade, poder de Deus, prosperidade venha sobre a minha vida. Eu irei avançar, determinado a não recuar, a glorificar ao nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, por esta palavra, pela tua presença. Amém. Pode se levantar aquele grito de glória.